A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco, um programa que tem como objetivo olhar a palavra de Deus e aprender cada vez mais com ela, onde nós podemos dar um foco, onde nós possamos olhar com um pouco mais de cuidado e critério a palavra de Deus e com os nossos corações abertos, ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Então eu quero convidar você para esse tempo, para esse momento, para essa jornada que nós estamos na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando essa carta que Paulo escreve da prisão de Roma para essa igreja ali do primeiro século, uma igreja muito importante naquele período, uma igreja muito importante na história da igreja, ok? Então nós já vimos como é que foi que Paulo plantou essa igreja lá em Atos capítulo 19, Lucas registra a plantação da igreja de Éfeso. Nós já vimos também que nessa igreja existia dois grupos predominantes, de judeus e gentios. E nós vimos no capítulo 1, na semana passada, que Paulo diz que Deus escolheu um único povo. Esse povo foi escolhido na eternidade. Esse povo foi escolhido com base em Deus mesmo. Não é porque é gentil, ou porque é judeu, ou porque é circuncidado ou incircuncidado. Não. O critério da escolha está escondido em Deus. A escolha não foi feita a partir da etnia. A escolha não foi feita agora, nesse tempo. A escolha foi feita na eternidade. Deus amou, Deus escolheu, Deus chamou, Deus predestinou, Deus adotou. É Deus. E Deus fez tudo isso em Cristo, na pessoa de Jesus. Tanto é que, se alguém se diz povo de Deus, mas rejeita quem Cristo é, rejeita aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, rejeita Jesus como Deus, rejeita Jesus como Salvador, essa pessoa não faz parte do povo de Deus. Ok? Simples assim. Ah, mas eu sou circuncidado, não creio em Jesus, não faz parte. É o princípio que Paulo diz. Ah, mas eu observo a lei. Ah, mas eu falo em línguas, mas não creio em Jesus. Ou confessa crer em Jesus, mas vive em desacordo com aquilo que Cristo representa e é. Então não é povo de Deus. Esse é o ponto. Foi isso que nós vimos até aqui. Agora, o que nós vamos ver agora? Como foi que Deus chamou esse povo? Como é que esse povo estava quando Deus chamou? Como eles estavam? Quem eles eram? Quem era você quando Deus te chamou? E como foi que Deus chamou você que foi escolhido para pertencer a Ele? Mas antes da gente continuar, eu preciso desafiar você a compartilhar esse vídeo. Eu preciso desafiar você a se inscrever nesse canal, porque isso também é um jeito da gente fazer missões, evangelizar. Eu quero desafiar você, então, a ser um missionário virtual. Espalhe, compartilhe o link na sua igreja, nos grupos do WhatsApp, da sua família, da sua empresa, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Amém? Vamos lá? Posso contar contigo? Amém? Então vamos aqui. Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ver hoje da morte para a vida. Ok? Vamos lá, capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 10. Diz assim o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer a Deus. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é
tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Paulo aqui está dizendo que ele afirmou no capítulo 1 que lá atrás, na eternidade passada, Deus quis um povo para si. Deus decidiu que teria um povo para ele. Ok? Ótimo. Só que isso não significa que esse povo nasça perfeito, santo. Não. Esse povo que Deus escolheu para ele é um povo que nasceu nas condições que nós vamos ver aqui. São filhos de Adão, são filhos da desobediência. Veja as características em que Deus encontra esse povo que Ele escolheu para Ele. Veja as condições em que Deus encontra esse povo, como esse povo estava. Seja esse povo gentil ou judeu. Seja esse povo da igreja A ou da igreja B. Todos foram encontrados na mesma condição. Todos foram chamados na mesma condição. Estando no mesmo lodo do pecado. Estando na mesma cova da morte. Olha isso que o Paulo diz. Ele vai dizer, escrevendo para a igreja de Éfeso: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Então o que Paulo está dizendo aqui é que os crentes, esse povo que Deus escolheu na eternidade para ele, esse povo foi encontrado, chamado em uma condição em que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Meu irmão, quando Deus chamou você, você não tinha uma enfermidade espiritual. Você não estava desanimado espiritualmente. A sua fé não é que a sua fé estava fraca, você não tinha fé. Não é que você estava com a vida espiritual mais ou menos. Não havia vida espiritual em você. Não é que você tinha uma doença espiritual, você estava morto. A palavra que Paulo usa aqui é necros, de onde vem a nossa palavra para necrotério. Morto, duro, espiritualmente. A sua condição espiritual diante de Deus era de morte. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Não apenas isso. Você não estava apenas morto nos seus delitos e pecados. Paulo afirma que você costumava viver como o resto do mundo vive, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. E esse comandante aqui, Paulo explica quem ele é. Então Paulo está dizendo que esse povo de Deus, você e eu, quando fomos chamados à eleição que Deus nos fez,
a salvação, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós costumávamos viver obedecendo a um espírito maligno. E ele vai dizer, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. E obedecer aqui é obedecer a quê? A uma ordem de Deus. Paulo aqui está dizendo que os homens que são desobedientes aqui, eles são desobedientes a uma ordem específica de Deus. Não é aqueles que desobedecem os mandamentos, a lei, não. Não é só isso, não. Antes fosse apenas isso. É aqueles que se recusam a obedecer aqui uma ordem de Deus. Qual ordem? Se arrependam e creiam. Todo homem que desobedece essa ordem de se arrepender e crer em Jesus, essa pessoa, Paulo está dizendo, está afirmando, a palavra de Deus está afirmando, essa pessoa está dizendo que o espírito do comandante dos poderes desse mundo invisível, que é Satanás, ele opera no coração dessas pessoas que se recusam a obedecer a Deus. E você, que é povo de Deus, também estava nessa condição quando foi chamado. Eu também estava nessa condição quando fui chamado. Você precisa entender uma coisa. O ser humano não precisa estar babando, falando grosso, virando os olhos, com a mão para trás, com a voz empossada, para estar endemoniado ou estar seguindo Satanás, não. Segundo esse texto, Paulo diz que todo aquele que recusa a obedecer a Deus é influenciado, dominado, conduzido, sob ele opera o espírito de Satanás. É isso. É por isso que todo homem, quando ouve o Evangelho, crê em Jesus, ele é liberto dessas potestades. Ele é liberto do poder de Satanás. Sabe qual é o maior movimento de libertação da igreja? O Evangelho. O Evangelho. Você que hoje crê em Jesus e é salvo pela graça, foi liberto de Satanás. Foi liberto de possessão demoníaca que você nem percebeu. Porque quando você estava sem Cristo, essa era a condução, essa era a condição. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí Paulo vai dizer no verso 3, todos nós, ele se inclui, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Então agora Paulo parte da questão da condução, da influência de Satanás e mesmo da possessão de Satanás sobre os homens que desobedecem a Deus, que rejeitam a Cristo, e Paulo passa a dizer que o homem também é escravo da sua carne. Ele vai dizer, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana, e éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Então o homem não é só um escravo de Satanás sem Cristo, ele também é um escravo dele mesmo. E muitas vezes ele chama essa escravidão dos seus desejos pecaminosos, ele chama isso de liberdade. Eu faço porque sou livre. Não, se você faz o que não deveria fazer, você não é alguém livre, você não está exercendo liberdade, você é um escravo. Você está aprisionado, você está acorrentado aos seus desejos, à sua natureza caída. Você tem que dizer, como aquele homem exemplificado por Paulo em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou. Eu sei o que devo fazer e aquilo que eu sei que devo fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu sei que eu não devo fazer, isso faço. Essa é a condição desse povo de Deus que foi eleito na eternidade. Todo crente já foi assim. Todo crente. Essa era a condição. Mas olha o verso 4, como que as coisas mudam. E Paulo vai dizer no verso 4, mas Deus é tão rico em misericórdia.
Eu acho essa expressão maravilhosa, porque é como se Paulo estivesse pensando assim, o quanto Deus é rico em misericórdia. Como é que eu posso medir a misericórdia de Deus? Como é que eu posso medir a misericórdia de Deus? É simples. Você salvaria alguém como você? Se você invertesse o papel, se você estivesse no lugar de Deus, você salvaria alguém tão mau, tão perverso, alguém tão conduzido por Satanás, alguém tão entregue à sua própria natureza depravada como você? Esse é o nível da misericórdia de Deus que a gente pode tentar mensurar de alguma maneira. Olha para os testemunhos das pessoas. De onde Deus as tirou, é disso que Paulo está falando. Ele está falando que assim, Deus que é tão rico em misericórdia. E como eu sei que Ele é tão rico em misericórdia? Por causa de quem eu era, por causa de como eu fui encontrado, por causa de como eu nasci nesse mundo, por causa de como eu vivi nesse mundo, conduzido por Satanás, fazendo a vontade de Satanás, sendo guiado pelo mundo, dando vazão a todas as minhas perversidades, ao meu coração perverso e mau, tendo prazer no pecado, tendo deleite naquilo que Deus odeia. E Deus salvou alguém assim. Isso é ser tão rico em misericórdia, que Paulo está dizendo. Ele vai dizer, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Essa expressão é uma expressão familiar, não é? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O que o obrigava? Nada. Nada. Você precisa entender que Deus deu vida e amou alguém que o odiava. Deus deu vida a alguém morto que merecia morte por causa de quem era, porque odiava quem Deus é. Deus deu vida e amou. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. E aqui Paulo ele não vai deixar isso escapar. Ele não vai deixar você e eu pensarmos que a origem, a fonte do amor de Deus pela qual Ele nos deu vida e nos amou é nós mesmos. É alguma coisa que a gente fez. E Ele vai dizer, é pela graça que vocês são salvos. Olha, esse conceito só existe em Jesus. Você não vai encontrar o conceito da graça em nenhum outro lugar. Nenhuma outra religião. Todas as outras religiões exigirão de você alguma coisa para que você seja resgatado, para que você seja salvo, para que você seja perdoado, redimido. Ou você tem que fazer boas obras, ou você tem que obedecer certas regras, ou você tem que pertencer a certos grupos, ou uma coisa ou outra. E Paulo vai dizer aqui que Deus nos amou, nos resgatou, nos tornou povo exclusivo dele. Deus quis ter um povo para ele. Mesmo esse povo estando morto em seus delitos e pecados, Deus quis isso. E a razão pela qual ele faz isso, ele vai dizer que é pela graça. Não custa nada para você, custou tudo para ele. É pela graça que vocês são salvos. É uma afirmação, não é uma possibilidade, não há aqui nenhum traço de talvez, quem sabe, ou mais alguma coisa. Não. É uma afirmação poderosa. É pela graça que vocês são salvos. Ponto.
Não existe acréscimo, não existe decréscimo, não tem como colocar nada nessa frase, não tem como tirar nada dessa frase. É pela graça que vocês são salvos. Por quê? Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Olha o fundamento da graça. Ele, Deus Pai, nos ressuscitou com Cristo. Se você tivesse conseguido se autorresgatar de alguma maneira, se você tivesse conseguido voltar da morte espiritual por você mesmo, então não era mais pela graça. A evidência de que é somente pela graça que nós somos salvos está no fato de que essa graça é a prova, é o meio pela qual fomos ressuscitados. Deus usou a ressurreição em Cristo para isso. Assim como Ele ressuscitou Cristo da morte, quando Jesus ressuscita da morte, nós ressuscitamos espiritualmente também. Assim como foi um poder externo que ressuscita o Filho, o poder do Pai, o mesmo poder do Pai ressuscita o povo de Deus, ressuscita o salvo da sua condição de morte. Um morto não pode se ressuscitar. É isso. É um favor externo, é uma obra externa a nós. E Paulo vai deixar isso cada vez mais forte. Ele vai dizer no verso 7, portanto, nas eras futuras, Deus poderá, olha isso aqui, irmãos, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Existe um limite onde nós não podemos cruzar com relação à revelação de Deus. Um desses limites é demarcado pela pergunta do porquê que Deus, sabendo que o homem pecaria, ainda assim criou o homem e estabeleceu uma árvore no meio do jardim. Essa é uma linha que a gente não pode cruzar. Todo mundo que tenta botar o pé depois dessa linha, ao tentar responder essa pergunta, geralmente encontra depois dessa linha uma pedra de esquina, onde todo aquele que ultrapassa essa linha bate nessa pedra e se quebra. É uma linha que nós não ultrapassamos. É uma resposta que a Bíblia não dá, a não ser que isso está escondido em Deus. Por que Ele faz determinadas coisas e não nos explica? Nós podemos conjecturar, nós podemos pensar, nós podemos encontrar alguma maneira de tentar compreender, mas nunca é uma afirmativa. É sempre conjectura, é sempre lógica, é sempre alguma coisa que a gente tenta entender a partir da nossa realidade, da nossa percepção. Mas nunca é algo que a Bíblia afirma categoricamente. Mas esse texto, parece que Paulo olha pela fresta e vê alguma coisa. Ele diz, portanto, ou seja, verso 7, portanto, nas eras futuras. Esse portanto é importantíssimo, porque esse portanto, ele está conectando um texto ao outro, ou seja, diante daquilo que ele falou anteriormente ao verso 7 e aquilo que ele vai dizer agora, ele vai dizer, portanto, diante de tudo aquilo que ele explicou, nas eras futuras Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Talvez, e só talvez, esse verso 7 explique para a gente de alguma maneira, nos dê uma pequena luz do porquê que Deus permitiu. Talvez, e só talvez, e com muito temor, a gente precisa dizer isso. Deus intentasse apontar nós, homens pecadores caídos, resgatados e redimidos, glorificados na condição em que fomos encontrados. Deus quisera apontar-nos como exemplo da sua riqueza insuperável de sua graça.
revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Chegar lá no céu, a gente pergunta se é isso mesmo. Verso 8, Paulo vai dizer: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É outra afirmação. De novo, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Fé aqui é uma confiança poderosa, absoluta e total naquilo que Deus diz. Fé não tem nada a ver com um pensamento positivo, nada disso. Fé aqui tem a ver com essa certeza inabalável na obra de Cristo. Eu creio. É isso. Então Paulo diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês. O que não vem de vocês? Aí aqui é uma discussão, se é a graça ou se é a fé. Nenhum dos dois vem da gente. A graça vem de você? É presente. Como é que pode um presente vir de você mesmo? E a fé? Também. Vem dele. Nenhuma dessas duas coisas vem de nós. Nós não produzimos isso. Como é que eu posso produzir fé por mim mesmo? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Para que eu possa ter, eu preciso ouvir. Ouvir de quê? De Cristo, da palavra de Cristo. Então eu não posso receber um negócio que depende de eu ouvir a respeito da boa nova do Evangelho. Então eu não posso produzir uma confiança em algo que eu não sei. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando de forma muito simples. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. O que é a dádiva de Deus? O que é bênção de Deus? O que é um presente de Deus? Tanto a fé quanto a graça. Os dois são presente. Você não pode produzir por você mesmo. É isso. Não é uma recompensa. É muito simples. Claro, Paulo é muito claro aqui. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Não há nada que você faça que fará você merecer graça e fé. Nada. Absolutamente nada. Ah, mas eu sou filho do pastor. Pobre, coitado. Ah, mas eu obedeço a lei. Não significa que você tem mérito por isso. Não está fazendo mais do que a sua obrigação. Obedecer à lei é uma obrigação do homem. Deus a deu a todo homem. Aquele que não obedece está pecando. Simples. Ele vai dizer: não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém se orgulha. Para que você não possa chegar e dizer assim: eu louvo a Deus porque eu acreditei. Eu fui salvo porque eu criei. Meu irmão não acreditou, então eu sou bom. Eu fiz alguma coisa. Você não fez nada. Você estava morto. Morto não faz nada, gente. Morto está morto. Não tem vontade, não sabe, não tem consciência de nada. A menos que uma força externa a ele venha e faça alguma coisa por ele, nada ele poderá fazer. E aí Paulo vai dizer: não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se gloriar, pois somos obras-prima de Deus. Olha, obras-primas de Deus. Deus que nos fez, nos criou. Criados em Cristo Jesus, aí com um propósito, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Olha, e aí, você está praticando as boas obras que Deus de antemão planejou para você? Então você é alguém que foi ressuscitado em Cristo Jesus para uma nova vida e pertence a esse povo de Deus. Não? Então não é. Pastor, como você pode ser assim, fazer essa divisão de forma tão seca? Eu não estou fazendo divisão nenhuma. As Escrituras fazem. Ou você encontra algum meio termo aqui? Você consegue identificar alguém que está meio morto, meio vivo? Deixa eu te dizer, a Bíblia não fala nada a respeito de zumbi, vampiro, nada dessas coisas. Isso é lenda. Isso não existe meio morto, meio vivo. Ou você está vivo, ou você está morto. Ou você pertence ao povo que Deus quis para si na eternidade, ou você não pertence. Qual é a dificuldade?
Se você pertence, glória a Deus. Se você não pertence, misericórdia. Busque o Senhor. Ele é o único em que há salvação. Não há outro fora dele. E é assim que Deus traz um povo da morte para a vida. A pergunta que eu tenho que fazer para você, para nós orarmos é: você é alguém que ainda está morto nos seus delitos e pecados? Ou alguém que já ressuscitou para a nova vida em Cristo? Quais são os frutos da sua vida? Quais são? Eu gostaria de convidar você a um tempo de oração. Pai Santo, nós te louvamos e bendizemos. Glória seja dada a Ti, pois o Senhor nos deu vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Todos aqueles que fazem parte do Seu povo foram, meu Deus, escolhidos por Ti na eternidade, chamados no tempo, meu Deus, da sua história, através da pregação do Evangelho, que o Senhor deu, ó Deus, fé para que pudessem receber a mensagem, acolher o Evangelho, crer no Evangelho e então, meu Deus, ser salvo pela graça, pelos méritos de Cristo Jesus. Assim como o Senhor fez conosco, Senhor, nós cremos que o Senhor ainda continua fazendo aos milhares, homens e mulheres de todos os lugares. E se aqui, agora, neste momento estiver alguém nessa condição, que seja hoje o dia do chamado, que seja hoje o dia da morte para a vida, que seja hoje o dia da ressurreição em Cristo Jesus, para praticar as boas obras que o Senhor preparou antes da fundação do mundo, desde a eternidade, que o Senhor preparou de antemão, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, por esse tempo, que Deus possa abençoar o seu coração. Você já é um amigo da missão? Se ainda não é, eu quero desafiar você a ser um parceiro desse projeto. Vem participar com a gente. Aqui embaixo tem todas as informações que você precisa para que você possa engajar nessa obra, nesse ministério. Amém? Semana que vem nós estaremos de volta, mas até lá, coloque aqui embaixo a sua mensagem, a sua saudação, o que você achou, quais foram os pontos que chamaram a sua atenção e que Deus possa abençoar o seu coração. Fique na paz, um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.